Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que nos acompanham pela Canção Nova, estamos começando o nosso programa Pergunte e Responderemos. O nome já explica tudo. Você pergunta e nós respondemos aqui de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Quando é uma pergunta que não está ligada diretamente com a nossa fé católica, a gente dá uma opinião. E aí a opinião, né, fica com ela quem quiser, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe nesta hora, né, para que a gente possa fazer esse programa para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ok, temos aqui amigos de várias cidades. Salvador, na Bahia. Quem sabe? Quem é de Salvador? Seja bem-vindo. Fortaleza, no Ceará. Está ali. São Paulo, capital. Ok. Vila Velha, no Espírito Santo. Belém do Pará. São José do Rio Preto, São Paulo. Ipatinga, Minas Gerais. Cachoeira Paulista, aqui. E temos a alegria de ter aqui um padre Odair, que é salvista de Douradina, no Espírito Santo, diocese de Dourados, certo? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ok. Muito bem, vamos aí responder as perguntas que já chegaram aqui. Eu antes aqui nós quero mostrar esse último lançamento, São José de Anchieta. Olha, São José de Anchieta é um santo que viveu no Brasil 44, veio lá das ilhas Tenerife, da Espanha, com 19 anos de idade, já ainda antes de ser ordenado padre, chegou aqui como seminarista e teve uma vida extraordinária aqui no Brasil. Mas, infelizmente, nós brasileiros nós não conhecemos a grandeza desse homem. Foi o primeiro evangelizador do Brasil. Tanto é que é chamado o apóstolo dos catequistas, né? E aqui está escrito o apóstolo também do Brasil. Olha, fez tantos milagres, mas foi canonizado pelo Papa Francisco. Coisas extraordinárias. Ele levitava, né? E o padre Manuel de Nóbrega, que era o provincial jesuíta, comprovou isso. Anchieta levitava, né? Fazia milagres extraordinários. Viveu 44 anos para os índios. Uma coisa espetacular. Olha, eu mesmo, estudando a vida deles, eu li 4 livros sobre Anchieta para escrever esse livrinho aqui. Eu fiquei impressionado. Fiquei tão impressionado que eu fui fazer um vídeo, não é? Nesses lugares mais próximos de nós, onde Anchieta viveu muito, em Santos, São Vicente, Iperoig, Itanhaém, Ubatuba, onde ele ficou preso 3 meses pelos tamoios, e escreveu 5.700 versos da Nossa Senhora na areia. Não tinha papel, escreveu na areia. Depois, quando ele voltou para São Vicente, libertado dos tamoios, ele colocou num papel. É um livro inteiro, 5.780 versos que ele escreveu a Nossa Senhora. É uma coisa maravilhosa que muitos de nós não conhecemos. Vale a pena a gente assistir esse vídeo. Eu vou colocar no meu site, cleofas.com.br, junto com esse livro também. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram. Eu tenho que dar mais um recadinho importante. Nesse mês de maio, a Canção Nova está oferecendo um conjunto de produtos, livros, etc., com 30% de desconto, em homenagem às mães. Então, temos aí, por exemplo, sugestão, livro Maria Menina, livro Novena Nossa Senhora Pietá, livro A Devoção Reparadora dos 5 Primeiros Sábados, são livros, né? Livro Maria Mãe da Humanidade, e tem outros produtos também, tem terços, tem até vestido, bata e outros acessórios. Você pode adquirir até o dia 31 de maio, seja pelo site loja.cançãonova.com ou pelo telefone, o 12 31 86 26 00, ok? Você leva um bom produto com desconto e você ajuda a Canção Nova nesse processo todo de evangelização, ok?
Você sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, não tem patrocínio, né? É somente a venda desses produtos e a contribuição, a colaboração dos nossos sócios, né, contribuintes. Muito bem, a pergunta aqui do Vitor, via Facebook, ele pergunta o seguinte: se no passado cometemos pecados graves, sem a plena consciência, ou até sem consciência de que são graves, e só depois que somos evangelizados, reconhecemos o que fizemos, foram pecados graves, nós precisamos confessá-los, mesmo sendo algo do passado. Veja, se não houve consciência, se a pessoa não sabia que era pecado, não houve pecado. Para haver pecado, o catecismo da igreja fala bem claro, tem que ter 3 coisas: saber, querer e fazer. Saber que é pecado, ter consciência, querer cometer aquele ato errado e cometer. Então, se a pessoa não sabia, realmente não sabia, não caracterizou um pecado. Mas eu penso o seguinte: já que você vai confessar, não custa nada colocar para o padre, não como no sentido assim de pecado, porque a confissão não é só para perdoar pecado, a confissão é para também curar. O catecismo da igreja chama a confissão e a unção dos enfermos de sacramento de cura. Entende? Então, não houve o pecado, mas houve um comportamento errado. Então, vale a pena colocar isso debaixo da misericórdia de Deus, para que Deus não só perdoe um pecado que não houve, mas que Deus cure, né, na alma, quem sabe, aquilo que pode ter ficado de prejuízo para a pessoa. Ok? Mas não há pecado grave caracterizado. Teodoro, via Facebook, né? Eu escrevi um livrinho que pode auxiliar as pessoas na confissão, né? Por que confessar, como fazer um exame de consciência, é um manualzinho simples, né? A gente, para fazer uma boa confissão, é preciso 5 coisas: fazer um bom exame de consciência, rezar, pedir a Deus que mostre a você o que você precisa confessar. É o Espírito Santo que mostra para nós os nossos pecados, né? Segundo, se arrepender deles. Terceiro, confessar. Fazer uma boa confissão, não esconder nada, né? O catecismo fala, se foi pecado grave, a gente precisa dizer quantas vezes eu cometi aquele pecado, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ok? Depois, o propósito de não cometer mais aquele pecado. E o quinto, cumprir a penitência que o padre der. A penitência é para a gente mudar de vida, não é um castigo e nem apenas um sacrifício à toa, não, é uma mudança de vida, é um exercício de mudança de vida. Ok. Teodoro, na minha cidade há uma ministra da Eucaristia que leva a comunhão e a palavra toda semana aos enfermos. Ela me convidou para fazer a pregação da palavra. Um leigo pode pregar a palavra? Pode, fora da missa. Por exemplo, se vai levar a Eucaristia para um doente, não sei, muitas vezes, quem sabe, ler aí um trecho do Evangelho, alguém fazer uma reflexão, tudo bem. O que não pode é o leigo, nem ministro da Eucaristia, nem acólito, fazer homilia. Homilia só pode ser o padre, ou o bispo, ou o diácono, ok? Leigo não pode. Gabriel Miranda, acredito no poder de Deus para curar enfermidades, mas se eu tomo remédios devido à enfermidade, eu estarei desacreditando no poder de Deus? De jeito nenhum, né? O Gabriel, de jeito nenhum. O livro do Eclesiástico, no capítulo, quero até ler aqui, no capítulo 38, manda a gente usar os remédios. Opa, olha aqui, Eclesiástico 38. Honra o médico, porque ele é necessário. Foi o Altíssimo quem o criou. De Deus lhe vem a sabedoria, e do rei ele recebe presente. A ciência do médico o faz andar de cabeça erguida. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos. E o homem sensato não os rejeita. Olha aí. Não foi por um pedaço. Bom, aí outra passagem interessante aqui do capítulo 38, que ele diz assim: o Altíssimo deu aos médicos a ciência para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas.
Com os remédios, o médico acalma a dor e com eles o farmacêutico prepara os ungüentos. Assim as suas obras não ficam inacabadas. Ou seja, aqui ele pede também uma coisa interessante, né? Filho, se adoeceres, não te descuides, mas roga ao Senhor, Ele há de curar-te. Ok? E aí ele então recomenda que a gente procure o médico e use os medicamentos, sim. Porque Deus, gente, habitualmente, Ele cura através do médico e dos remédios. O milagre é exceção. Porque Deus nos deu a inteligência, as mãos, para a gente fazer essas maravilhas. Então, você pode muito bem, sim, pedir para alguém rezar por você, pela sua enfermidade, e tomar o remédio. Não é? E, inclusive, esses dias um padre foi na minha casa, né? E ele perguntou para mim, o senhor está tomando algum remédio? Eu digo, sim, traga que eu quero abençoá-los. E abençoou os remédios. Aí. Tudo pode ser abençoado. Né? Então, o remédio não é que, Deus vai me curar, então eu não vou tomar remédio. Não faça isso. Porque Deus cura através do remédio. Ok? Também. E Deus pode fazer um milagre também, se ele achar que deve. Francisco, via Facebook, o pároco da minha paróquia colocou um Cristo ressuscitando no lugar do crucificado. Esta alteração pode ser feita segundo os direitos da igreja. Olha, eu nunca li nada, nenhum documento da igreja, que fale disso. Não sei se o padre Odair já viu algum documento, padre? Nunca vi também. Normalmente se usa o Cristo crucificado. Eu vou ser sincero, eu gosto mais do Cristo crucificado. Porque a tradição da igreja, no altar, é o Cristo crucificado. Alguns estão fazendo um Cristo saindo da cruz, ou seja, um Cristo ressuscitando. A pessoa pergunta se tem documento da igreja. Não sei dizer se tem. Eu creio que não tenha. Okay? Agora, evidentemente, se houve aprovação do bispo na igreja, tudo bem. Ok? Acho que aí a gente não deve contestar. Ok? Juari Lima pergunta o seguinte, por que a Sagrada Eucaristia é chamada Pão dos Anjos, já que os anjos não recebem a comunhão? E São Pio X ensinou que se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam porque podemos comungar. É verdade, os anjos não comungam porque os anjos não têm corpo. A Eucaristia é matéria, né? Trigo. Então, o Espírito não pode comungar aquilo que é matéria. Né? Mas essa expressão pão dos anjos é simbólica. É simbólica, quer dizer, é um pão descido do céu. Onde é que ficam os anjos? No céu. Então, os anjos adoram Cristo na Eucaristia. Claro. Né? São Bernardo, doutor da igreja, diz que quando a gente comunga, onde está o Cristo na Eucaristia, ali estão os anjos o adorando. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, onde está a majestade, está toda a corte. Quando a gente comunga, o céu está presente dentro de nós. Porque o céu não é um lugar, o céu é Deus. E Deus está em toda parte. Então, onde está o Cristo na Eucaristia, Santa Teresa está toda a corte. Que corte? Os anjos, os santos, a Virgem Maria. Ok? Então, esse Eucaristia, o pão dos anjos, é uma expressão simbólica, né? Okay? Para dizer algo maravilhoso do céu. Né? Edi, eu escrevi um livro chamado Os Segredos da Sagrada Eucaristia, que não tem nada meu. As pessoas pensam que eu escrevo muito. Não escrevo muito, não, eu copio muita coisa. Por quê? Porque a igreja é que sabe das coisas, não sou eu. Então, esse livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia, é um livro maravilhoso. Por quê? Porque eu peguei 5 livros de São Pedro Julião Eimar, um santo extraordinário. Um dos livros se chama Flores da Eucaristia. Ele escreveu uma coleção de livros. Eu fiz uma síntese e chamei O Segredo da Sagrada Eucaristia. Maravilhoso. Sabe? Eu posso dizer porque está meu nome aqui, porque foi eu que fiz essa monografia, vamos dizer assim. Mas é a coisa dos santos, né? Vale a pena a gente conhecer. Existe, Rosi Souza,
existe algum documento da Igreja Católica que diz que podemos comungar só 2 vezes por dia? O Código de Direito Canônico diz assim, que a pessoa pode comungar mais uma vez durante o dia, se ela participar de mais uma missa. Ou seja, se ela participar de uma missa, ela comungou, se ela participar de outra missa, ela pode comungar. Então, o Código diz assim, mais uma missa. Então, dá a entender que só pode ser 2. Dom Estevão Bittencourt, que é um homem de muita erudição, ele fala que só pode comungar 2 vezes. Tem uma matéria dele, na revista Pergunte e Responderemos, que Dom Estevão interpreta o Código de Direito Canônico, dizendo que não se deve comungar mais de 2 vezes. O que eu sei é isso, o que eu posso dizer é isso. Né? Não sei se, de repente, algum bispo pode autorizar a pessoa a comungar mais vezes. Mas eu penso, sabe, gente, 2 vezes é suficiente. Porque não é importante só... Sabe, no passado, às vezes os confessores não deixavam nem a pessoa comungar todo dia. Às vezes comunhão uma vez por semana, às vezes uma vez por mês. Por quê? Para a pessoa, sabe, como que aproveitar bem. Para que a comunhão também não caia numa rotina. Entendeu? Então, eu penso que 2 vezes não pode a pessoa comungar na missa e depois comungar fora de uma missa. Não pode. Numa, por exemplo, celebração só da palavra, aí não pode. Só se for 2 missas, com consagração e tudo mais. Rosi Souza, sou casada somente no civil, pois meu marido já foi casado na igreja. Eu também peco por estar com ele e ele ter quebrado um sacramento. Bom, Rosi, Jesus diz o seguinte, aquele que separou do seu marido, não é? Casou de novo, está em adultério. Está lá no capítulo 5 de São Mateus. Então, é caracterizado de uma forma de adultério pelas palavras de Jesus, que é bem claro que Jesus disse. Né? Agora, é preciso ter consciência de tudo isso. Eu sugiro sempre o seguinte, né? O seu marido foi casado na igreja, casou com você, casou ou está unido. Será que esse casamento dele foi válido? Por que houve separação? Então, sempre é interessante verificar isto, uma possível declaração de nulidade. Ir a um tribunal da igreja, fazer a chamada petição, né? Ou seja, uma espécie de um requerimento onde você justifica por que você acha que o seu casamento pode ter sido nulo, né? E aí, se o tribunal declarar a nulidade, a pessoa está no estado de solteiro, aí pode se casar. Essa é a recomendação que a igreja dá, ok? Agora, procure a igreja, não se afaste dela. O Papa João Paulo II, quando escreveu aquele documento, Familiares, Consórcio, o Papa fala dos casais de segunda união, ele fala, não se afastem da igreja. Não pode receber os sacramentos, mas pode rezar, pode participar da missa, no sentido, mesmo sem a Eucaristia, pode fazer a comunhão espiritual, até que Deus, pela sua graça, né, ajude você a regularizar a sua situação e poder receber o sacramento. Ok? Está aí. Marisa Nunes pergunta o seguinte, tenho amigos evangélicos e católicos, ambos estudam teologia. Existe a teologia aplicada nas universidades de maneira unilateral? Ou poderá ser tendenciosa para o público católico e evangélico? Bom, gente, a gente sabe que a teologia é uma ciência que pode ser deturpada. Por isso que existem as heresias. O que são as heresias? As heresias é o uso inadequado da teologia. Ok? Para nós, a teologia ensina que a missa é sacramento, Cristo está na Eucaristia, é a Eucaristia. A teologia protestante não acredita. Para nós, a missa é a presentificação do Calvário. Para a teologia protestante, não é. Então, há realmente essa diversidade, né? Agora, nas escolas católicas, na universidade católica, tem que ser ensinado o que a igreja manda ensinar. Tem que ensinar o que está no catecismo da igreja católica. Infelizmente, algumas universidades católicas não são muito católicas. Ensinam coisas erradas.
Inclusive, eu até pedi, deixa eu ver se está aqui. Eu pedi a um professor da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, professor Dr. Paulo César da Silva, que é doutor em teologia e é também formado em letras, em também outras coisas. O Dr. Paulo, ele escreveu o seguinte: como deve ser uma universidade católica? O que os papas pedem para que uma universidade católica, como é que deve ser? Ou seja, ensinar a teologia católica, né, ensinada pelo magistério da igreja. Não é cada um ensinar o que quer. Tem algumas PUC, Pontifícia Universidade Católica. Olha, o que é essa palavra pontifícia? Pontifícia quer dizer ligado ao pontífice, ao Papa, que ensinam coisas que não são católicas. Eu já vi professores ensinando, na Universidade Católica, ensinando aborto, defendendo o aborto. O que é isso? Que universidade católica é essa? Outro defendendo ideologia de gênero, outro defendendo outras coisas que não são da moral católica. Quer dizer, uma universidade católica que não é católica, tira esse nome, então. É uma incoerência uma universidade ser católica e ensinar coisas que não são católicas. É uma traição a Jesus Cristo, traição à igreja. Então, essa pergunta dá margem a gente explorar esse assunto. Muito bem. Sandro Rosa, quais as doenças que impedem alguém de ser sacerdote e por quê? Bom, Sandro, não tem uma doença específica que impeça alguém de ser sacerdote. Mas o que acontece é o seguinte: a vida do sacerdote, ela é exigente desde o seminário. Então, o seminarista, ele acorda muito cedo, normalmente às 5, 6 horas da manhã, né? Vai para o estudo da teologia, ele tem atividades pastorais. Então, pode acontecer, né, de uma congregação, uma diocese, não aceitar alguém para ser seminarista, por causa do estado de saúde dele, não dar a ele condições de cumprir uma programação. Ok? Então, não há uma doença específica. Eu conheço um amigo que ele estava com câncer e queria entrar no seminário. O seminário não aceitou que ele entrasse. Por quê? Porque o estado dele, com quimioterapia e tudo mais que ele precisava fazer, ele não ia conseguir cumprir, ok, as atividades de seminário. Então, não aceitou que ele entrasse. Pode ser que ele fique curado do câncer e acabe entrando. Então, não há uma doença específica. Aí, o reitor do seminário, ou quem sabe o bispo, vai analisar se a pessoa pode entrar no seminário para chegar ao sacerdócio ou não. Mas, realmente, só se for algo muito grave, né, que impeça essa vida. Então, está aí. Carolina Guedes. Por quanto tempo devemos rezar pelas almas do purgatório? Meu pai completa 32 anos de falecimento e não sei se devo rezar por ele ainda. Carolina, reze por ele sempre, porque nós não sabemos o que está no além. Deus não revela para a gente. Deus só pede o seguinte, que a gente reze pelas almas do purgatório. Eu, por exemplo, perdi a minha esposa faz quase 6 anos, eu rezo por ela todas as missas. Eu ofereço a Deus pela alma dela e vou oferecer até eu morrer. Porque eu não sei, né, o que está lá do outro lado da vida. Só Deus. E se Deus não conta para nós, é porque não é bom a gente saber. Então, reze pelo seu pai sempre. Continue rezando. Né? A igreja reza em todas as missas pelas almas do purgatório. E é muito importante, eu gosto de ressaltar isso, gente, é muito importante rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Porque as almas não podem fazer mais nada por elas. Por que a igreja compara o purgatório com uma cadeia? Ninguém prende um espírito numa cadeia, né? A alma é espírito. Mas por que a gente fala purgatório como uma cadeia? Por quê? Porque quem está preso não pode fazer nada, certo? Está preso. Quem é que leva comida para o preso? É alguém que está do lado de fora. As almas, elas não podem mais conquistar mérito diante de Deus. Por quê? Porque a gente pode conquistar mérito até a morte. Com a morte, o corpo se separa da alma. Então, quem é que socorre as almas para que elas se purifiquem e vão para o céu? É a igreja do céu e a igreja da terra. A igreja militante e a igreja triunfante reza pela igreja padecente. Por isso que a igreja reza em todas as missas
pelas almas do purgatório, ok? E nós devemos rezar, oferecer as indulgências plenárias, oferecer os sacrifícios, os terços, as esmolas, os jejuns pelas almas do purgatório. Sabe, eu tenho tanta devoção a isso que eu escrevi 2 livros sobre isso. Vou mostrar aqui. O purgatório. O que a igreja ensina? É dogma de fé. Está aqui no Catecismo, parágrafo 1030. É dogma de fé. Aprovado em vários concílios da igreja, a existência do purgatório. Segundo, o que são as indulgências pelas almas do purgatório? Outra coisa importantíssima. Olha, o Papa Paulo VI, 1967, logo depois do Concílio Vaticano II, começaram assim, o Papa vai acabar com o negócio de indulgências. O Papa publicou um manual das indulgências dentro de uma Constituição Apostólica das Indulgências, onde o Papa coloca 70 orações indulgenciadas, que eu coloco aqui, eu copiei do manual das indulgências, vou mostrar aqui a página, onde é que está isso, 70 orações que você rezando, você lucra indulgências, parciais ou plenárias. Então, é uma realidade. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas Jesus disse para Pedro que você ligar na terra, eu ligo no céu. Se o Papa ligou na terra, Deus liga no céu. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e depois do intervalo vamos ver as perguntas que chegaram por e-mail. Dom Henrique Soares vai responder 2 perguntas e depois eu vou responder as demais, ok? Espera um minutinho que o intervalo nosso é bastante rápido. Estamos aí, já voltando com o nosso programa. Você viu a rapidez do intervalo, porque não tem propaganda, não tem comerciais, ok? Então você já sabe, né? Quem mantém, né, esse mutirão de evangelização, que é o sistema Canção Nova, é cada um que se beneficia desse sistema, ok? Sabe quantas pessoas trabalham para que um programa desse vá para o ar? Eu fui verificar, pelo menos 15 pessoas. Vocês estão vendo 3 aqui, 3 câmeras, tem mais 2 ali, o Bruno, que é o diretor do programa, né? Mais ali a Gélice, que é produtora, tem mais a Gabriela, só aqui, 6 pessoas só aqui. Tem o pessoal na ilha, que transmite para o satélite a imagem, e mais são 15 pessoas trabalhando para que um programa desse vá para o ar, chegue ao satélite, desça para todo mundo, né? Trabalha, tem que receber, ninguém vive de ar, né, de vento, entende? Por isso a Canção Nova tem um custo muito alto. Satélites, não é brincadeira você contratar satélite, etc. É cerca de 25, 26 milhões de reais por mês. Eu sei que eu participo, né, do conselho da Canção Nova. Agora, você pode achar muito, mas não é. Se você for ver quanto custa uma televisão comum, secular, pode ter certeza que custa mais de 100, 200 milhões de reais por mês. A Canção Nova é 25. E a Canção Nova está entre a 4ª, 5ª maior televisão do Brasil. Num custo muito, porque aqui não tem ninguém artista recebendo cachê alto. Não, aqui é tudo missionário. Ou então, pessoas que trabalham voluntariamente, né, para evangelizar. Bem, tem aqui uma notícia importante, que é o seguinte: o calendário da Canção Nova, todo mês agora, ele traz um boleto para ajudar numa das obras da Canção Nova. Esse mês de maio, é para ajudar a restauração da Ermida. O que é a Ermida? A Ermida é uma cópia do Santuário de Nossa Senhora, 3 vezes admirável, de Schoenstatt, né? Onde se reza o terço todo dia pela televisão, pela rádio. Ele é pequenininho, não cabe as pessoas ali. Então, está sendo restaurado, aumentado, para acolher as pessoas. Então, o calendário de maio traz um boletim, quem quiser contribuir, contribua. Basta você entrar aí, clube.cançãonova.com, pela internet, ou então no telefone que você já conhece, o 3186-2600, prefixo 12, ok? Muito bem. Eu quero mostrar aqui esta coleçãozinha, né, que eu faço com muito carinho. É uma coleção de muitos livrinhos, é muita coisa. Chama Formação Católica. Nosso povo tem muita dúvida
Então, eu estou escrevendo uma coleção, aprendi com Dom Estevão Bittencourt. Por exemplo, quem é Deus? Né? O povo acredita em Deus, mas não sabe direito quem é Deus. Você sabe o que foi a Inquisição? Né? Você sabe o que foi o caso Joana d'Arc? Você sabe o que foi o caso Galileu Galilei? Você sabe o que foram as cruzadas? Né? Enfim, você sabe o que é ideologia de gênero? Ok? E assim por diante. Você sabe qual é a importância da oração? Sabe a importância de ser devoto do coração de Jesus? Enfim, é uma coleção, eu chamei de formação católica, né? Para que a gente tire nossas dúvidas. Vocês estão vendo nesse programa quantas dúvidas, né? Esse programa tem mais ou menos 6 anos, quase 6 anos. Sabe quantas perguntas já foram respondidas nesse programa? Cerca de 6.000 perguntas. É uma base de 1.000 por ano. Por quê? Porque o nosso povo tem muita dúvida, sabe? Então, o nosso povo precisa tirar essas dúvidas. Essa coleção é para isso. E junto com isso, eu criei no meu site, Cleofas, eu criei um curso de teologia à distância, para você acompanhar todo dia, uma aula de meia hora por dia, de segunda até sexta-feira. Sexta-feira eu respondo as perguntas que os alunos mandam durante a semana. Nós temos mais ou menos 1.000 alunos fazendo esse curso pela internet. Agora eu estou na matéria curso bíblico, onde eu estou explicando cada livro da Bíblia, um por um dos 73 livros da Bíblia, usando manuais bíblicos muito bons. Por exemplo, eu até recomendo comentários bíblicos da edição Loyola. São 3 volumes que explicam a Bíblia de ponta a ponta. E tem também um comentário bíblico que é da Universidade de Navarra, da prelazia Opus Dei, só que ele é em espanhol, eu uso também, né? Dentro da matéria curso bíblico. Mas depois tem muitas outras matérias. Vamos fazer a teologia moral, a teologia sacramental, a teologia, a escatologia, enfim, é um curso que vai aí 4, 5 anos, nem sei, né? Mas para quem quer ter uma formação católica profunda, pode acompanhar. Só entrar no site Cleofas, tem lá uma caixinha escrito assim, Escola da Fé Online. Clica ali que ali tem todas as informações. Muito bem, vamos fazer a primeira pergunta para Dom Henrique. Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, em Pernambuco, né? Que já publicou 2 livros aqui conosco, né? Um deles sobre escatologia e o outro uma reflexão sobre o Êxodo. Primeira pergunta, Dom Henrique. A pergunta é da Silene Donizete, de Andradas, em Minas Gerais. A Silene pergunta o seguinte: gostaria de saber mais sobre a carta de Judas, que está na Bíblia da CNBB, não só todas as Bíblias têm a carta de Judas, né? Do apóstolo São Judas, que está lá depois das cartas de São Paulo. Muito bem, vamos ouvir aí a resposta de Dom Henrique Soares. Vamos lá, a carta de Judas está em toda a Bíblia, não é só na da CNBB, está na palavra de Deus. Depois não está depois da terceira carta de São Paulo, está depois da terceira carta de São João, tá certo? Bom, essa carta é bem curtinha, só tem um capítulo, ela deve ter sido escrita ou no finzinho do século I ou no iniciozinho do século II. Veja, pela tradição, ela é atribuída a Judas Tadeu, apóstolo de Cristo. Então a gente guarda isso. Mas, na verdade, ao que tudo indica, não foi escrita por São Judas, mas é apostólica. Atenção, é palavra de Deus e é apostólica. Porque para um escrito ser apostólico, não precisa que tenha que ser escrito pelo apóstolo, mas escrito pelo grupo, pelos cristãos que foram evangelizados e que viveram a fé pregada por aquele apóstolo. Compreende? Então, basta saber isso. E por que foi escrita a carta de Judas? Judas, apóstolo de Jesus Cristo. Porque era uma época de falsos mestres na comunidade, de heresias, e Judas escreve prevenindo contra as heresias, contra os falsos mestres. Lembrando que a fé foi confiada uma vez por todas aos santos, ou seja, aos cristãos, santos são os cristãos, e que a gente deve guardar a fé íntegra, nos bons costumes e na unidade da comunidade. É isso. Está aí, uma resposta muito boa de Dom Henrique Soares. Dom Henrique
tem cooperado conosco nesse programa, sempre respondendo a duas perguntas. Essa carta de Judas, realmente, ele falou ali, é um capítulo só, não é? Mas que coisa interessante, por que a igreja colocou essa carta na Bíblia? Porque a igreja, assistida pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, a igreja entendeu que é uma carta que é palavra de Deus, ou seja, canônica, não tem erro. Eu gosto de dizer, né? Se não houvesse a igreja, não existiria a Bíblia. Por quê? Porque foi a igreja quem discerniu quais livros deveriam entrar na Bíblia ou não. Não é? Tanto assim que mais de 60 livros, chamados apócrifos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a igreja não colocou na Bíblia. E ninguém colocou na Bíblia, nem mesmo Lutero e os reformadores protestantes recolocaram nenhum livro que a igreja retirou, mais de 60. Aí você vê a infalibilidade da igreja, né, na hora de colocar para nós a doutrina, né? Muito importante isso. Assim como não existe uma fruta sem a árvore, não existe uma maçã sem a macieira, não existe a Bíblia sem a igreja. A igreja, como dizia Dom Estevão Bittencourt, ela berçou a Bíblia. Criou, gerou, né, a Bíblia como ela é hoje, que nós temos aí. A segunda pergunta, Dom Henrique, está no ponto aí? Dom Henrique, a pergunta do Tairon Freire. Ministro extraordinário da Eucaristia pode fazer homilia na zona rural, por exemplo? Deixa aí Dom Henrique responder para nós. Pode e deve, né? Agora tudo com a orientação do seu bispo, né? Fazer uma bela celebração da palavra e distribuir a comunhão durante a celebração da palavra. Mas isso de acordo com o rito aprovado com o bispo e nas condições que cada bispo diocesano julgar conveniente para a sua diocese, tá certo? É muito importante em uma igreja na qual os leigos, pelo batismo e a crisma e a eucaristia, possam, né, exercer os vários ministérios, catequista, né, cantor no coral, aquele que vai lá visitar os doentes e levar a comunhão, aquele que prega a palavra, aquele que visita, né, os pobres e ajuda na caridade, aquele que visita os hospitais. São muitos, muitos os ministérios na igreja. Na igreja, todos nós somos membros vivos do corpo de Cristo. Beleza, está aí. Dom Henrique deixou bem claro, né? O ministro pode fazer a pregação da palavra na celebração da palavra, não é na missa. Porque na missa, quem tem que fazer a homilia é o sacerdote ou o diácono, se ele passar para o diácono. Não é... Onde é que está isso? Agora temos de citar a fonte. Documento da Congregação da Fé, aprovado pelo Papa João Paulo II, Redemptione Sacramentum. Ali tem... Aliás, eu gosto de recomendar este livro, a produção já deixa aqui, para entender e celebrar a liturgia. Aqui nesse livro eu coloco as normas que devem ser observadas na missa e outras coisas. O que cada um pode fazer. E aqui eu coloco esse documento importantíssimo do Papa João Paulo II, da Congregação da Fé no tempo dele, Redemptione Sacramento, que mostra como é que a missa tem que ser celebrada, o que não pode fazer, o que pode fazer. E a gente percebe, sabe, que tem umas coisas erradas acontecendo nas celebrações de missas, porque muitas vezes não se observa o que a igreja coloca. Por exemplo, não pode, por exemplo, o sacerdote deixar a âmbula sobre o altar com as partículas e cada um ir lá e pegar. Não pode, é proibido. O sacerdote tem que distribuir, por quê? Ou ele, ou o ministro extraordinário, autorizado pela igreja, porque é o Cristo na Santa Ceia, que ele que distribui aos apóstolos, tomai e comei. O sacerdote na missa, ele faz o papel do Cristo. Inclusive, a Redemptione Sacramento diz assim, o ideal é que o sacerdote distribuísse a Eucaristia para todo mundo. Só que, claro, uma missa com muita gente, o sacerdote não tem condição, demoraria muito. Então, os ministros extraordinários, o nome é esse, ó, ministro extraordinário da comunhão eucarística, porque o ministro ordinário é o sacerdote. Ok? Muito bem. Vamos aqui às perguntas que chegaram, então, por e-mail. Uma pessoa que pede para não ser identificada,
como se libertar da masturbação. É um problema muito sério, principalmente para os jovens, e hoje cresceu muito por causa do crescimento da pornografia. Pornografia no celular, pornografia no computador, né? Não tem dúvida, o jovem, se ficar vendo pornografia, ele vai se masturbar. Sabe, onde tem... Aqui, o Bruno está me trazendo aqui, inclusive, um livrinho, As Consequências da Pornografia. É terrível, terrível. Hoje a pornografia virou uma indústria. O Japão fatura 5 bilhões de reais em vídeos pornográficos. Os Estados Unidos fatura 10 bilhões. E quem é que consome isso? Todos os países. É terrível a pornografia. Olha, eu vou dar só um exemplo. O estado americano de Utah, o governador declarou problema de saúde pública. As pessoas viciadas em pornografia, que destroem a sua vida. Eles estão, os psiquiatras comparam muitas vezes com o problema da droga. A pessoa fica meio tomada pela pornografia como um drogado. É sério. Então, a masturbação é problema, né? O Bruno me trouxe aqui também o brilho da castidade, né? Viver a castidade. Agora, como é que pode vencer a masturbação? Primeiro, a oração. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Os santos dizem, ninguém vence o pecado da carne sem oração. Temos que ter a graça de Deus, a Eucaristia, a meditação da palavra, o terço, implorar a Nossa Senhora, a São José, esses, né, valentes da castidade. Segundo, fuja das ocasiões que provocam excitação, filmes pornográficos, revistas pornográficas, conversas pornográficas, filmes pornográficos, novelas pornográficas. Fuja de tudo que excita a sua libido. Ok? Porque, gente, é muito claro. O povo diz, quem planta vento, colhe o quê? Tempestades. Se a pessoa quiser vencer a masturbação, mas fica aí vendo filmes pornográficos, não vai vencer a masturbação nunca. É questão de coerência. Fuja. Ah, mas eu luto e caio. Tudo bem, a carne é fraca, Jesus disse, confesse. Ah, mas eu caio toda semana. Confesse toda semana. Ah, mas eu tenho vergonha. Por que vergonha? O padre está cansado de saber. E a confissão não é só para perdoar o pecado, é também para te curar. Cura a confissão. Entendeu? Eu sei que tem muitos jovens que têm esse problema, por isso que eu estou enfatizando aqui. Eu escrevi um livro, Jovem Levanta-te. Tem um capítulo inteiro aqui sobre masturbação. Porque eu sei que na vida do jovem tem esse problema. Esse livro aqui foi escrito para os jovens. É sobre namoro, sobre drogas, sobre sexo. É um livro para o jovem. Jovem, levanta-te. Né? O jovem cai mesmo, mas não fica caído, não. Levanta. Né? Então, aqui tem um capítulo inteiro. Então, resumidamente é isso. Lutar contra a masturbação. Fuja da ocasião, reze, não desanime. Ah, eu caio. Não desanime. Deus está olhando mais a sua vontade de lutar do que o seu pecado. Enquanto você estiver lutando, se levantando, Deus está com você. Eu sei que o pecado humilha a gente, né? A gente luta, de repente cai. Né? São Francisco de Sales dizia assim, não fique pisando na sua alma quando você cair. Não. Diga para a sua alma, minha pobre alma, levante. Eu sei que você é fraca, mas Deus é misericordioso. Vamos pedir a Ele perdão e vamos continuar a caminhar. Na vida do cristão não pode ter duas palavras, guarde bem. São 2 Ds, desânimo e desespero. Risca do seu vocabulário, desânimo ou desespero. O demônio quer exatamente isso, que você desanime, aí você se entrega ao pecado, é tudo que ele quer. Ou então você se desespere, eu não tenho mais salvação, estou perdido, vou para o inferno. Não, de jeito nenhum. O Catecismo da Igreja fala aqui no parágrafo 982, não há pecado que a Santa Igreja Católica não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida. Confira aí, parágrafo 982, eu até guardei o número dele, tão bonito que é isso. Vamos lá,
Valdinei Lima, é possível saber a cor de Maria, mãe de Jesus, se eles eram negros, brancos, pardos? Olha, tudo indica que Maria era da cor branca, porque os judeus normalmente são da cor branca, às vezes um pouco queimados aí pelo sol. Por que existe na natureza negros, brancos, pardos, outros chamados ditos vermelhos, né? os peles vermelhas? Todo mundo teve a mesma origem. A natureza, nos lugares mais quentes, onde tem muito sol, a cor negra, ela absorve mais calor. Então, a temperatura vai mudando a pele. Nos lugares mais frios, a pessoa fica mais branca, mais clarinha, porque o sol é mais fraco. Então, aí foram surgindo as cores, mas não tem diferença humana nenhuma na dignidade, ok? Tudo indica que Maria fosse branca, mas não tem nenhuma, sei lá, discriminação com outra cor. Né? Muito bem. Outra pergunta, João Vitor. Um cerimoniário leigo pode usar batina e sobrepeliz na celebração litúrgica? Pode. O acólito, por exemplo, ele é leigo. Ele pode usar a sobrepeliz. Sobrepeliz é aquela, eu não sei dizer se é uma roupa, uma espécie de uma batazinha que o padre coloca sobre a batina. Né? É meio furadinha assim, né? Chama sobrepeliz. Pode. Os cerimoniários leigos, que são, por exemplo, acólitos, podem usar. Robson Oliveira, o que significa sonhar com santos? Eu sonhei com Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles podem mesmo se comunicar conosco por sonho? Pode. Dom Bosco tinha muitos sonhos, e sonhos proféticos. Né? Eu vou fazer um programa amanhã sobre Nossa Senhora Auxiliadora, aqui na Escola da Fé, às 9h da noite. Porque amanhã é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, uma grande festa dos salesianos. Né? Dom Bosco, 9 anos de idade, sonhou com Nossa Senhora e com Jesus. Aí, mostrando para ele toda a vocação dele, que era o quê? Trabalhar com jovens, com as crianças. Então, muitas vezes, Deus usa o sonho. Usou com São José, não é? Para levar o menino para o Egito, depois voltar para a Palestina. Agora, é difícil a gente saber se um sonho, não é? O Robson sonhou com Santa Teresinha do Menino Jesus. Robson, pode ser algo natural ou pode ser algo sobrenatural. Aí é difícil fazer um discernimento. Ok? Porque o que é o sonho? O sonho é alguma coisa que está no inconsciente que vem ao consciente você dormindo. Mas o que está no inconsciente é uma coisa que entrou no inconsciente, ou pelos olhos, ou por outra forma, pelo ouvido, né? Ficou lá. Então, de repente, você pode ler um livro sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, ficar assim tão impressionado que você sonhar com ela. Aí é algo natural, diferente de ser realmente uma aparição, vamos dizer, miraculosa. Então, tem que ir com calma, não é fácil de discernir. Pode acontecer? Pode. Liz Gagnor, podemos consagrar alguém a Nossa Senhora ou deve ser atitude da própria pessoa? Pode. Olha, quando as crianças são batizadas, as mães consagram a Nossa Senhora. E é muito bonito e muito importante. Né? Quantas mães consagraram seus filhos a Nossa Senhora e seus filhos hoje são sacerdotes? É importante, sim. Pode a própria pessoa se consagrar ou consagrar alguém, não tem problema não. Eu consagro todo dia meus filhos, 5, meus 12 netos, né? E meu genro e 4 noras. Todo dia na missa consagro a Deus, consagro a Nossa Senhora. Claro, esse mundo maldoso que está aí, esse mundo cheio de perigo, tem coisa melhor do que você consagrar a sua família para o coração de Jesus, para Nossa Senhora. Não tem coisa melhor, né? Liliane Santos, como devo acolher uma amiga que passou a frequentar a congregação cristã? Bom, passou a ser protestante, Liliane, mantenha amizade com ela, mantenha, sabe? Claro, viva a sua fé católica, mas respeite a fé dela, viva uma amizade normal com essa pessoa. Né? Se houver ocasião de um diálogo respeitoso, saudável, sobre as diferenças, até pode acontecer, mas desde que seja respeitoso, sem discriminação, sem briga, sem nada. Ok? Bom, Edson Aquino, por que algumas igrejas têm a cruz com 2 traços horizontais? E por que o galo no cume da igreja? São 2 perguntas.
A cruz de 2 braços é chamada cruz de Caravaca. Essa cruz teve origem na Espanha. Ela tem algumas explicações místicas que ela teria aparecido e feito muitos milagres. Inclusive, o esoterismo usa muito a cruz de Caravaca. Ok? Então, é uma cruz da igreja, mas deve-se tomar um certo cuidado para que não haja um uso esotérico dela. A segunda pergunta, por que o galo no cume da igreja? Muitas igrejas, lá no alto, lá em cima tem um galo, porque o galo ele é símbolo da vigilância. Porque o galo cantou, né? Antes de São Pedro negar Jesus, depois São Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E Jesus para Pedro, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque a carne o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, o galo passou a ser símbolo da vigilância, por isso que ele fica lá no alto da igreja para lembrar isso para a gente. Muito bem, chegamos ao final do programa, eu quero convidar o padre Odair, né? Para vir aqui dar uma bênção para nós, né? Meu pai dizia que, sabe, padre, meu pai dizia que água benta, caldo de galinha, não faz mal para ninguém, e bênção, né? Então, padre Odair, de onde o senhor é? Eu sou natural de Cornélio Procópio, estado do Paraná. Mas agora está em? Eu estou em Mato Grosso do Sul, diocese de Dourados, cidade de Douradina. Sou padre salvista. Salvista. Ô padre, quem quiser ser seminarista salvista, o que tem que fazer? Pois não, né? Os candidatos que se sentem chamado a ser um salvista, basta apenas... Tem várias opções, mas eu digo assim, basta apenas acessar pela internet o nosso site www.salvistas.com.br e lá vai ter o contato vocacional, né, o telefone, e temos também o nosso telefone do seminário, 5920-3920, fica em São Paulo, prefixo 11, 5920-3920. Memorizei esse telefone, né? Não, mas eu penso que pelo site, né, padre? www.salvistas.com.br. Excelente, é uma boa opção. Olha, eu gosto muito da congregação dos salvistas. Tem dado grande... Inclusive em Lorena, minha cidade, tem um padre salvista. É padre Heleno, né? Eliano. Grande sacerdote, salvista. Muito assim, muito ligado à renovação carismática, não é, padre? Isso. Então, tem seminários que tem jovens que servem, professor, eu quero entrar num seminário, mas assim, ligado à renovação. Salvistas é um seminário muito bom. Padre, deixa sua bênção para nós, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Oremos, Deus Pai de misericórdia, lançai a vossa bênção e a vossa proteção sobre todas as pessoas que estão acompanhando este programa, que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, padre. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora, aqui e nas suas casas. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.